Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Recuperando informações sobre a reencarnação, como o Espiritismo justifica essa ocorrência na vida do ser humano? Discorrendo sobre a razão da encarnação dos espíritos, Allan Kardec afirma estar ela nas leis da natureza. É necessária ao adiantamento deles e à execução das obras de Deus. Pelo trabalho que a existência corpórea lhes impõe, eles aperfeiçoam a inteligência e adquirem, cumprindo a lei de Deus, os méritos que os conduzirão à felicidade plena. Sobre o número de existências, explica ser indeterminado, dependendo da vontade do espírito reduzir esse número, trabalhando ativamente pelo seu progresso moral, acrescentando: quando no mundo os espíritos atingiram a soma de progresso que o estado desse mundo lhe faculta efetuar, deixam-no. Passam então a encarnar noutro mais adiantado, onde entesouram novos conhecimentos e assim por diante, até que, de nenhuma utilidade mais lhe sendo a reencarnação em corpos materiais, entram a viver exclusivamente a vida espiritual, em que também progridem noutro sentido e por outros meios. Voltando à criança, diz: até ao nascer, todas as faculdades se lhe encontram em estado latente, nenhuma consciência de si mesmo tem o espírito. As que devam desenvolver-se não desabrocham de súbito no ato de nascer. O desenvolvimento delas acompanha o dos órgãos que terão de servir para suas manifestações. Por meio da atividade íntima em que se põem, elas impulsionam o desenvolvimento dos órgãos que lhes correspondem, do mesmo modo que o broto, ao nascer, força a casca da árvore. Daí resulta que na primeira infância o espírito não goza em plenitude nenhuma de suas faculdades, não só como encarnado, mas também como espírito livre. Ele é verdadeiramente infantil como o corpo a que se acha ligado, sem contudo estar neste comprimido penosamente. A não ser assim, Deus houvera feito da encarnação um suplício para todos os espíritos, bons e maus. O mesmo, porém, não acontece com o idiota ou o cretino. Nestes, não se tendo os órgãos desenvolvido paralelamente às faculdades, o espírito acaba por achar-se na posição de um homem, preso por laços que lhe tiram a liberdade dos movimentos. Tal a razão porque se pode evocar o espírito de um idiota e obter respostas sensatas, ao passo que o de uma criança de muito pouca idade ou que ainda não veio à luz é incapaz de responder. Todas as faculdades, todas as aptidões se encontram em germe no espírito desde a sua criação, mas em estado rudimentar, como todos os órgãos no primeiro filete do feto, informe como todas as partes das árvores na semente. O selvagem, que mais tarde se tornará homem civilizado, possui, pois, em si os germens que um dia farão dele um sábio, um grande artista ou um grande filósofo. À medida que esses germens chegando à maturidade, a providência lhes dá para a vida terrestre um corpo apropriado às suas novas aptidões. É assim que o cérebro de um europeu é organizado de modo mais completo, provido de maior número de teclas que o do selvagem. Para a vida espiritual, dá-lhes um corpo fluídico ou perispírito mais sutil e impressionável por novas sensações. À proporção que o espírito se engrandece, a natureza o provê dos instrumentos que lhe são necessários. No sentido de transformação, regeneração, pode dizer-se que o espírito morre a cada encarnação, para renascer com atributos novos, sem deixar de ser o eu que era. Tal, por exemplo, um camponês que enriquece e se torna importante senhor. Trocou a choupana por um palácio, as roupas modestas por vestuários de brocado. Todos os seus hábitos mudaram, seus gostos, sua linguagem, até o seu caráter. Numa palavra, o
camponês morreu, enterrou as vestes do grosseiro tecido para renascer homem de sociedade, sendo sempre, no entanto, o mesmo indivíduo, porém transformado. Cada existência corpórea é, pois, para o espírito, um meio de progredir mais ou menos sensivelmente. De volta ao mundo dos espíritos, leva para lá novas ideias, um horizonte moral mais dilatado, percepções mais agudas, mais delicadas. Vê e compreende o que antes não via, nem compreendia. Sua visão, que a princípio não ia além da última existência que tivera, passa a abranger sucessivamente as suas existências pretéritas, como o homem que sobe uma montanha e para quem o nevoeiro vai se dissipando, abrangendo com o olhar um horizonte cada vez mais vasto. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.